É aqui o sinal que nos foi dado. Vamos entrar. Verdade. Ele está aqui. Os anjos nos anunciaram. Este menino é o Salvador. É verdade? Vimos com nossos próprios olhos. A luz do céu nos envolveu. E lá, no estábulo, o Messias. Bendito seja o Senhor. Bendito. Maria guardava todas essas coisas, meditava-as em seu coração. E ao menino foi dado o nome de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quando Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aqui nós encerramos ou dizemos que completa-se a 8ª de Natal. Nós celebramos o Natal por 8 dias seguidos. E hoje termina com a visita e a ida de Jesus para ser circuncisado, apresentado mais uma vez para a circuncisão, onde receberá o nome de Jesus, onde se confirmara o seu nome, que é Jesus, que é o próprio Deus que escolheu este nome. Assim nos fala a Sagrada Escritura. Então, hoje encerra-se as 8ª de Natal do Senhor. Porém, hoje a primeira leitura nos fala, logo do início, diz assim para Moisés, dizendo para o povo: fala para Arão e seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, dizer-lhes assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Veja bem toda a dinâmica dessa bênção. Mas, gente, o que é a bênção? Ou o que é uma bênção? A bênção é estar sobre a proteção de Deus. Então, Deus, e você está abaixo. Abençoar é estar sobre a proteção do Senhor. E diz assim: assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e o Senhor lhes abençoará. E assim, Israel era abençoado todo o tempo. Amados irmãos, como é importante nós sabermos a importância, perdão pela redundância, a importância da bênção.
e que talvez nós não tomamos a dimensão dessa importância, porque nós não a levamos para o lado espiritual da coisa. Entendeu? Benção, mãe. Deus te abençoe. A gente faz quase que automático, mas a gente não percebe o peso da importância. E aí, veja bem, diz a Arão para abençoar. Deus delega um filho para dizer: Deus te abençoe. Um filho para dizer: Deus te abençoe. Foi delegado lá no Antigo Testamento esta graça sobre nós. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Ou seja, o salmista nos leva a perceber a importância de não perdermos a bênção do Senhor. Por isso nos fala a segunda leitura da carta de São Paulo, diz: quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, para que todos recebessem a filiação adotiva. Ou seja, sujeito à lei. A lei de quem? A lei dos homens. Jesus cumpriu a lei. Jesus não regrediu ou agrediu qualquer lei, desde que ela fosse a expressão do amor. Desde que ela fosse uma reflexão do amor. E aí Jesus cumpre a lei, sujeita a lei, e nós, para recebermos a adoção, ou seja, a filiação, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que nos faz chamar Deus de Pai. Como é que nós sabemos que Deus é Pai? Porque o Espírito Santo nos comunica essa graça. Por isso o salmista dizia assim, olha: recebei sua graça e sua bênção. A graça é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não podemos clamar Abba, Pai. Não é possível. Quando você reconhece Deus que é Pai, é o Espírito Santo que te motiva a isso. Pela sua humanidade, pela nossa humanidade, nós não conseguiríamos. Então a nossa fé, ela não basta ser racional, ela é espiritual, ela vem de Deus em primeiro lugar. Não vem da razão, embora a razão nos ajude a manter a fé. É a razão. Por que eu estou na igreja? Porque eu amo a Deus. Por que eu rezo? Porque eu amo a Deus. Então tudo tem porquê. Ou seja, tudo é racional e ao mesmo tempo divino. E aqui vai nos falar: os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. E aqui vai mostrar que ele é sujeito à lei, porque é sujeito à lei, ele vai ser o quê? Circuncisado. Todo o ser humano nascido masculino era levado ao templo para ser circuncisado. E assim também Jesus o foi, para dizer que ele está sobre a lei. Não está acima da lei, ele está sobre a lei. Mas a lei maior de Jesus é a lei de Deus, que ensina a amar. Portanto, amados, hoje, como havia dito, encerra as oitavas de Natal. Mas nós, às vezes, fazemos como os nossos irmãos não católicos, que já celebraram o Natal e acabou. Aí o padre começou dizendo para vocês um Feliz Natal. Porque hoje encerra esse tempo do Natal. Encerra esse tempo do Natal, chamado as oitavas de Natal. Chamadas oitavas de Natal. Nós ainda temos algumas semanas que é o tempo de Natal, né? Como tem o tempo comum, tem o tempo da Quaresma, também tem o tempo do Natal,
e que a gente ainda vai viver esse tempo. Mas solenidade, a solenidade do Natal, ela termina hoje para nós. Então, isso é importante observarmos isso aqui. Agora vai dizer o seguinte: quando se completou 8 dias, para circuncidaram-lhe o nome de Jesus, como o anjo havia dito antes de ser concebido. Antes de ser concebido. Então, este nome saiu da vontade do Pai. O Pai deu o nome ao seu Filho. Portanto, amados irmãos, hoje a igreja, a sabedoria da igreja, pelo olhar do saudoso Papa Francisco, que deu para nós essa solenidade do primeiro dia do ano ser chamado o dia da solenidade da Mãe de Deus. Theotokos significa Mãe de Deus. A grandeza desse nome, a grandeza desse peso. Ela é Mãe de Deus, porém ela não é Deus. Ela não é Deus, mas ela é Mãe de Deus, do Verbo que se encarnou, como foi dito ontem, e habitou entre nós. Portanto, amados irmãos, é um dia muito especial, onde nós olhamos para Maria e pedimos a ela, bença, mãe, ou seja, para que a proteção de Deus, do Pai, esteja em nós. Bença, Maria Santíssima, que a proteção de Deus, Pai, esteja em nós. Que este ano que se inicia, possamos iniciar uma nova jornada, uma jornada onde Deus está em primeiro lugar da nossa vida. Em tudo que façamos, ou tudo que falemos, que seja para glorificar o nome de Deus. Que este ano seja assim. Vai ser um ano que não vai ter desafio? Vai, para todos nós. Mas bença, mãe, me ajuda a vencer esse desafio. Me mostra o teu filho, me mostra a graça do teu filho. Bença, mãe, me ajuda a viver melhor para o seu filho. Me ensine a superar os desafios que chegam. E nós precisamos pedir a bênção desta mãe, que Deus hoje nos concedeu a graça do primeiro dia do ano, termos a solenidade da Santíssima Mãe de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.